A palavra sustentabilidade foi tão usada nos últimos anos que acabou ficando um pouco batida. Mas a verdade é que esse tema nunca foi tão importante. Hoje, sustentabilidade não é só pensar no futuro, nas próximas gerações. É também cuidar do nosso presente. Até porque a gente vem sentindo na pele várias das consequências da nossa falta de cuidado com o meio ambiente. Cuidar do planeta é uma responsabilidade de todos, governos, empresas e também da sociedade. No âmbito pessoal, ter atitudes sustentáveis vai muito além de separar o lixo, apesar desse hábito continuar super importante. A questão é que antes mesmo da reciclagem, dá para repensar o que a gente consome, as marcas que apoia e os produtos que escolhe no dia a dia. Isso não precisa virar mais uma cobrança na nossa rotina que já é tão corrida. Aliás, a ideia é justamente o contrário. Sustentabilidade pode e deve ser um caminho mais leve, possível e prático. É por isso que o episódio de hoje conta com o apoio da Suzano, uma empresa produtora de celulose e papel, matérias-primas renováveis que dão origem a produtos cada vez mais sustentáveis para o nosso dia a dia, como copos, canudos, sacolas e embalagens de papel. A Suzano também destina mais de 1 milhão de hectares exclusivamente à conservação da vegetação nativa no Brasil, além de assumir compromissos importantes, contribuir no combate à crise climática, conservar a biodiversidade e ajudar na diminuição da pobreza. A nossa convidada para esse papo é a comunicadora e ativista socioambiental Fê Cortez. Em 2015, a Fê assistiu o documentário Trash It, Pra Onde Vai o Nosso Lixo? E a partir do ano seguinte decidiu não usar mais copos plásticos. Essa pequena mudança de hábito serviu como pontapé para que ela criasse A Menos um Lixo, que hoje é uma plataforma de educação socioambiental com várias informações sobre sustentabilidade, produtos, consultoria para marcas, palestras e uma comunidade espalhada pelo Brasil. Fê, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer. Participa desse papo também o Ricardo Moreno, do The Summer Hunter, que vai me ajudar aqui a fazer algumas provocações. Vamos lá, Dandara. Obrigado, Fê. Bom, Fê, para começar, eu queria falar sobre essa questão do termo do sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade, ela costuma ser apresentada como algo para o futuro, né? A gente via muito isso, eu acho, alguns anos atrás. O que muda quando a gente passa a pensar nela como uma urgência do presente, sabe? Algo que é necessário se pensar agora. Eu acho que a sustentabilidade, ela já até é algo do passado, no sentido que a gente está tão atrás, a gente está tão atrasado, né, nas metas e principalmente na mudança de paradigma da sociedade, que esse termo, apesar dele ter sido muito esvaziado e com muito greenwashing, né, que é o que a gente chama dessa lavagem verde, quando a gente pensa na sustentabilidade para o presente e para o passado, né, que a gente está atrasado, isso traz muitas vezes um senso de urgência que essa ação, ela não é para amanhã, ela é hoje, ela tem que começar agora, com o que for possível. Então é trocar um pouco essa expectativa do ótimo, daquilo que a gente gostaria que fosse, por aquilo que a gente tem que fazer, um senso de responsabilidade mesmo, sabe? E não de, se um dia fosse possível, e se talvez a gente... Não, eu acho que é agora e com responsabilidade. E de todas as partes, né? Então a gente precisa pensar que sustentabilidade não é restrito a uma parte só da sociedade. É uma responsabilidade partida entre a sociedade civil, governos e empresas. Muito bom. Você falou disso do greenwashing, né, e tal. Você sente que as pessoas, elas duvidam um pouco de quando fala sobre sustentabilidade, que elas ficaram um pouco inseguras com esse termo? Eu acho que tem 2 tipos de público, assim, diria 3 tipos de pessoas, se a gente pode generalizar, né? Não é legal generalizar, mas assim, tem gente que não tá nem aí, então nem desconfia, nem acha bom, nem acha ruim, não acha nada. Então, tipo assim, isso é uma besteira, né? Eu não tô nem entrando em negacionistas, estou falando assim, pessoas que não valorizam isso, não acham que isso é relevante para suas vidas. Quem entende muito, questiona essa questão da sustentabilidade real. Outras pessoas são muito facilmente levadas por esse discurso verde, né? Então, essa maquiagem verde, ela mais convence do que faz com que as pessoas desconfiem. Porque para desconfiar, você precisa ter um nível mínimo de conhecimento sobre o assunto para falar, isso tá meio estranho. Quem não tem, acha qualquer coisa que é colocada na embalagem verdade, ou qualquer coisa que é apresentada numa propaganda verdade, porque não tem capacidade de refletir sobre aquilo, não tem, ignora mesmo, né? Não tem conhecimento, não tem letramento, porque de fato a gente começou a falar sobre isso muito recentemente. Então, a maior parte das pessoas não entende muito o que está acontecendo. E quando começou a falar de forma muito difícil. Então, era um papo de ambientalista, era um papo de engenheiro, era um papo da academia ou de um jornalismo especializado, que a gente sabe que não atinge as pessoas, né? Então, eu acho que o trabalho agora, com muitos influenciadores, quando eu comecei a Menos um Lixo, não tinha ninguém falando sobre isso no Brasil. Eu fui a primeira a falar sobre isso no Brasil. Agora tem muita gente, o que é muito bom, porque você tem muitos tipos de vozes diferentes,
uma diversidade de linguagens para falar sobre o que realmente importa, né? Que é a vida no planeta. Nada é mais importante do que isso, né? E eu sinto também, Dandara, que a gente vai precisar, como a gente está muito atrasado, a gente vai precisar dar um salto da sustentabilidade para a regeneração. Então, na verdade, quando a gente pensa na palavra sustentabilidade, ela quer dizer a gente sustentar um modelo que pode, que vai atender e vai beneficiar gerações futuras, né? Então, vamos fazer uma produção sustentável. Significa mais ou menos vamos manter o sistema como a gente encontrou depois de produzir. Então, sei lá, se eu extraio árvores, eu tenho que plantar. Se eu tiro água, eu tenho que repor. Né? Mais ou menos isso. Mas, na verdade, a gente já destruiu tanto que a gente vai precisar caminhar para a regeneração, porque a gente está com déficit. Então, ao invés da gente pensar sustentabilidade, a hora agora é pensar regeneração. Como eu regenero ecossistemas para que eles estejam mais saudáveis do que o que eu encontrei ou para que eu devolva essa saúde ao ecossistema, né? Eu fui um pouquinho além, mas acho que é isso. Tá ótimo. Fê, coincidentemente, eu acho que, se não me falha a memória, Menos o Lixo está fazendo 10 anos esse ano, né? Exatamente. Eu imagino, mais do que imagino, eu sei, mas imagino que você pensa isso, quanto a interpretação da palavra sustentabilidade mudou em 10 anos, né? Aham. E mesmo o teu objetivo, né? Acho que objetivos que você tinha em 2015 se transformaram e se dificultaram muito em 10 anos, né? Onde que você estava em 2015 e onde você está agora? Ótima pergunta, Ricardo. Em 2015, eu era uma pessoa que tinha assistido um filme. E esse filme me fez pensar o seguinte: se eu, que sou uma pessoa que lê jornal, que me informa, que, assim, né, eu gosto disso, eu sempre gostei disso. Agora eu não tenho lido tanto porque acho que está muito catastrófico, mas sempre me interessei em saber o que está acontecendo no planeta. Por isso eu sempre assisti muito documentário. Eu fui assistir um documentário no Festival do Rio, foi esse documentário que me despertou. Então, em 2015, eu estava no começo de uma trajetória de estudo, né, que começou lá em 2012, o Menos um Lixo nasce um pouco depois desse meu encontro com esse tema, com essa temática, mas eu estava começando a estudar e eu estava descobrindo uma forma prática de começar a eliminar resíduos da minha vida. Então, eu brinco que eu estava, assim, na ponta do iceberg, porque o lixo, ele é a ponta, ele é o que a gente vê de uma estrutura muito profunda, que seria a parte de baixo do iceberg, né? Porque ele é só a resultante. Ele não é a causa de nada, ele é a causa de poluição, mas, assim, ele não é a causa do que a gente vê, ele é a consequência dos sistemas de produção e consumo que a gente tem. Então, naquele momento, eu estava muito focada em dizer para as pessoas: gente, olha para o seu lixo, repensa o que você faz na sua casa. Hoje eu entendo que a gente tem sistemas complexos para endereçar, então não é só sobre o meu resíduo ou sobre a minha atitude enquanto indivíduo, apesar de eu acreditar muito no poder do indivíduo para transformar o mundo, porque coletivos são feitos de indivíduos e são indivíduos mobilizados que mobilizam sistemas. Isso não cai do céu, não é um extraterrestre. Então, a gente precisa ter indivíduos conscientes, mobilizados, indivíduos que entendem o poder da sociedade civil para a transformação das coisas, né? Da pressão popular e da união, da colaboração. Então, nesse momento hoje, eu já lancei o meu primeiro livro, que é o Homo Integralis, Uma Nova História Possível para a Humanidade. Estou lançando um segundo livro esse ano e caminhei para a arte como uma outra forma de sensibilizar. Porque hoje eu entendo que não é só o racional. A via racional, ela é muito limitante. Então, quando você entende o que está acontecendo, muita gente entende e não faz nada. Por quê? Por que se você se depara com o que está acontecendo, você não faz nada? Ou porque você se sente incapaz, racional, ou porque você não foi sensibilizado, emocional. Então, a gente precisa tocar o coração das pessoas, porque a gente está falando da vida. E a gente vive uma crise de imaginação, mas também uma crise de conexão, conexão real. A gente nunca esteve tão conectado artificialmente, então desconectado da vida e do outro. Essa reconexão, ela também é um sintoma de uma forma como a gente olha para o que a gente chama natureza, porque somos natureza e esquecemos disso. Então, lá atrás, em 2015, quando eu lancei o Menos um Lixo, era uma experiência de 1 ano para contar o meu impacto enquanto indivíduo usando o copinho do Menos um Lixo. Durante 1 ano, eu economizei 1.618 copos. Isso acabou se transformando num movimento. Muitas pessoas se interessaram. Eu tive o apoio de muita gente, de marcas, de celebridades. E aquilo acabou transformando a minha vida. Eu larguei o que eu fazia, eu fechei a minha agência de comunicação na época que eu tinha e fui me dedicar ao ativismo. 10 anos depois, eu estou recomeçando de novo
ainda num ativismo, mas com outra linguagem também, acrescentando uma outra camada, assim, né? Que é hoje o que toca o meu coração, sempre tocou, a arte sempre foi muito presente. Então, como trazer essa linguagem para que essa pauta, ela não só seja mais inclusiva, como ela seja de fato transformadora, né? E eu acho que a arte também tem o poder de fazer isso. Muito legal você falar isso, Fê, que eu acho que é um pouco do sintoma do mundo muito individualista que a gente vive também, né? E a importância que é pra gente falar de sustentabilidade de olhar para o coletivo, né? Olhar para o outro e ter essa ideia de que, como você disse, né? Que tudo tá conectado, né? De que a gente é natureza também e como a gente pode fazer isso por outros lugares, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho de pegar esse início, né? Dessa primeira mudança que você tomou de negar aceitar copos plásticos, que é algo tão simples, tão comum no nosso dia a dia, né? Queria saber assim, foi mais fácil ou mais difícil do que você pensava fazer isso? Porque eu acho que quando você ouve essa ideia, né, parece algo tão pequeno, tão simples, tão banal, mas eu fiquei pensando assim em momentos onde não tem muito outra solução, é realmente uma coisa que você tem que pensar antes, né? Eu acho que a gente vive muito numa sociedade do imediatismo, né? E do não planejamento. Então, você sai de casa e você quer ser servido e você quer que tudo esteja a seu dispor, né? Porque é isso, você tem uma farmácia a cada 10 metros, você tem um site que te entrega uma coisa em 3 horas. Então, assim, é tudo imediatismo, ninguém se planeja muito para nada, né? A gente não tem inverno no Brasil, rigoroso, na maior parte do Brasil. Quando você tem inverno rigoroso mesmo, que não é o inverno do Rio Grande do Sul, um inverno onde você não consegue colher, onde caem todas as folhas, onde você não tem comida, você tem que se preparar enquanto sociedade. Você vive num outro modus operandi, numa outra forma de viver. Então você se prepara para aquele inverno, você faz compotas, você congela, você faz geleia, você faz formas de armazenar o alimento para você não morrer. Meio básico. No Brasil, terra em que em se plantando tudo dá, a gente não se planeja. E a gente faz o mesmo com o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, é muito fácil. É só você ter um copo na sua mão. Por que isso não acontece? Porque a gente vive uma vida de comodidade e não uma vida de comunhão. Então, assim, se eu não tiver, não tem problema, porque onde eu chegar vai ter, tá tudo bem. Uhum. Sim, é pensar nas suas substituições, né, no que faz sentido para você não usar aquele material, né, seja um papel, seja um copo, como você acabou de dizer, né, alguma substituição que faça sentido. Agora você também comentou na sua fala que a gente pensa muito na reciclagem, ela é importante, né, o que a gente faz com o lixo que a gente produz, mas queria que você falasse um pouquinho mais de qual a importância da gente pensar em soluções antes da reciclagem, sabe? Então, escolher os tipos de materiais dos produtos que você consome, de quem consumir, que eu acho que é uma questão também que a gente já falou aí do greenwashing, empresas que estão se preocupando de fato com essa questão? Então, essa é uma ótima pergunta, porque assim, a taxa de reciclagem no Brasil é menos de 4%. Vou repetir. A taxa de reciclagem no Brasil é menos de 4%. Isso significa que a cada 100 coisas descartadas, 4 vão ser recicladas. A reciclagem é uma atividade econômica, ou seja, só vai ser reciclado aquilo que tem valor de mercado. O copinho descartável de plástico não vai ser reciclado, porque aquele tipo de plástico não tem valor de mercado. Assim como o isopor é muito difícil de reciclar, porque para você conseguir um volume que justifique a venda, você tem que juntar muito. Então, assim, no Brasil, o que de fato é reciclado? Assim, alumínio. 99,9% de taxa de reciclagem. Por quê? Porque a indústria é boazinha? Não, porque é muito caro extrair alumínio, bauxita, né, para transformar no alumínio. Então, a indústria lá atrás percebeu que é um material infinitamente reciclável, vamos incentivar essa cadeia. Só que quando a gente pensa, por exemplo, no plástico, que é talvez o pior material que a gente tem hoje em dia no planeta, a gente pensa que ele vem do subsídio de uma indústria que é subsidiada na fonte, que é o petróleo, e que movimenta milhões, bilhões de dólares anualmente, né? E outras cocitas mais. Então, não adianta a gente falar assim, eu consumi e separei para reciclagem, minha parte está feita. Eu diria que não, porque se você for investigar minimamente, aquilo não vai ser reciclado, ponto, parágrafo, né? 4%, 4 em 100. Bem difícil, olha as coisas que você tem em casa, vê o que de fato vai ser reciclado. Então, o R mais importante é o recusar, que é o não. Então, o não é mais importante do que o que eu faço depois. Lidar com um resíduo já gerado é muito mais difícil do que não gerar esse resíduo. Então, por isso que eu gosto muito da compostagem, por exemplo, porque muita gente pergunta, mas o que eu faço para substituir o lixinho do banheiro e o lixinho da pia? Lixinho da pia, na minha casa, não existe. Existe um grande saco, que normalmente é reutilizado de alguma coisa que eu compro, que é para os rejeitos. Rejeito é papel higiênico, plástico filme, coisas que eu sei que não vão ser recicladas. Bandejinha de orgânico, não é reciclada, infelizmente. Aquele de plásticozinho, aquele que vem fruta e tal. Mas todas as outras coisas, caixa de papelão,
para botar os resíduos recicláveis e compostagem. A compostagem, ela elimina mais de metade de um resíduo doméstico e pode ser feita em casa, com um balde de margarina que você pega no restaurante do lado da sua casa e com certeza vai descartar aquilo. E tem tutorial no Menos um Lixo para como fazer, né, em casa. Você vai comprar só a torneirinha, basicamente é isso. Então, assim, pensar em não gerar é mais importante do que pensar no que eu faço depois que eu gero. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte é que existem muitas empresas hoje realmente preocupadas com a forma de produzir. E isso está refletido não só em materiais, mas modelos de produção e remuneração da cadeia, né? A pauta ela não é só ambiental, ela é socioambiental, porque ela precisa contemplar as pessoas. Então, existem certificações que, por exemplo, mostram essa adesão dessa empresa a uma filosofia, uma forma de produzir, uma forma de existir no mundo diferente. O Menos um Lixo é uma empresa B certificada. O que significa isso? Essas empresas B no mundo, né? Tem um selinho lá, empresa B, são empresas que passam por uma auditoria muito profunda para entender se elas têm uma pontuação mínima para chegar numa certificação que diz que elas estão comprometidas com o planeta e pessoas para além do lucro. É lucro sim, eu não sou ONG, mas eu me preocupo com a forma de produzir, com o material, com o pós-consumo, enfim, emissão de carbono, uma série de quesitos, né? Então, existem essas empresas certificadas e existem outras empresas que não estão certificadas, mas que também se preocupam com outras coisas para além do lucro. Porque se a gente pensa só no lucro e só no consumo imediato, isso gera um tipo de produção e de modo de viver. Se a gente pensa que o planeta tem recursos finitos e o capitalismo propõe um crescimento infinito de 2 dígitos para todas as empresas e todos os países por ano, assim, é a matemática mais básica que tem. Essa conta não fecha. Eu estou falando de crescimento infinito com um modelo de produção baseado em recursos finitos. É tipo eu falar assim, olha, você ganha R$100 por mês, tá? Mas você quer viver com 1.500 todo mês. Você vai conseguir? Nem eu. Então, assim, é essa mesma analogia. Só que o custo de um é uma dívida do banco, o custo de outro é a extinção da própria humanidade. Uhum. Agora é interessante que tudo isso que você fala, por exemplo, é algo que exige pesquisa, né? Exige sair desse modo automático também que você comentou que a gente acaba vivendo, né? Que às vezes a gente tem preguiça de fazer, né? E eu me coloco nesse lugar, porque é difícil todas as vezes que a gente vai consumir alguma coisa, comprar alguma coisa, colocar nesse lugar de pesquisa, de entender do que você tá comprando, mas a importância de fazer isso é basicamente a nossa existência, né? Dá trabalho, gente. Eu não vou dizer que é tipo assim, nossa, é muito mais fácil. Não, não é mais fácil. Carregar um copo é muito fácil. Quando você já faz as trocas, é muito mais fácil. Eu, por exemplo, como eu tenho composteira em casa, eu não preciso toda hora ficar fechando um lixinho, botando em algum lugar, esperando aquilo, sei lá, passar com lube na minha casa. Cara, eu boto na composteira, fecho e tá pronto, sabe? Então, quando você se adapta, algumas coisas ficam mais fáceis. Mas outras, você sim vai requerer, às vezes, abrir mão, vai requerer, às vezes, fazer outras escolhas, vai requerer, às vezes, pagar um pouco mais caro, ou não consumir. Ou falar, cara, assim, eu realmente não preciso disso, né? E isso pode até gerar um lucro, porque sobra mais dinheiro no final do mês, né? Um mundo movido a dinheiro, a gente precisa falar sobre isso também, né? Eu entendo essas coisas e concordo com o que a Fê está falando, mas eu fico sempre em dúvida naquele discurso que fala assim, puxa, eu estou economizando um copinho, 10 copinhos, 1.000 copinhos, mas continuo comprando a calça jeans que gasta, sei lá, 10 mil litros de água para fazer. Ou continuo comprando produtos das empresas que, como você disse, fazem mais greenwashing do que de fato aplicam na prática, né? Queria saber de você o que você vê possível para as empresas hoje de serem feitas para melhorar a nossa condição. É possível. A gente tem hoje, por exemplo, um movimento da economia circular, que é você repensar a forma como você produz alguma coisa para que o resultado daquilo, que seria um rejeito ou que seria um lixo, a gente chama de lixo, né? Mas para todo mundo entender, um resíduo, volte para a cadeia produtiva. E isso requer pesquisa, requer investimento e requer pensar no design do produto. Porque 90% da causa da geração de lixo está no desenho do produto, no design. Então, por exemplo, quando você pensa na reciclagem só de algum tipo de material, você fala, depois eu ponho para reciclar. Só que aí você tem que entender, vai ter reciclagem mesmo? Eu estou comprando esse material reciclado pós-consumo, então, para girar essa cadeia? Então, assim, se eu acredito na reciclagem, eu vou comprar material reciclado, né? Então, é só um exemplo, assim, mas existe esse movimento da economia circular rolando, que é muito interessante e que muda a lógica do consumo, porque a sua performance, o seu lucro não vem de vender mais produtos,
Então tem que estragar para o outro ser substituído. Vem de você vender um serviço melhor. Então, a economia circular, ela é uma vertente assim bem específica para como repensar a forma de produzir e reutilizar os materiais e diminuir assim a extração de matéria virgem do sistema, né? Só que não é só isso, porque a gente está falando aí de uma coisa muito maior. Então, sei lá, eu sou da indústria do papel, então eu quero produzir papel, celulose. Se você não tem um ecossistema saudável, a sua árvore não cresce. Então, você tem que manter a floresta em pé. Você não pode desmatar. Então, sei lá, se você vai comprar de empresas que têm o selo FSC, aquelas árvores não podem ter sido plantadas em lugares que tiveram desmatamento depois de 1995, eu acho, sei lá, tem uma data específica, um corte aí, né? Então, é pensar para além de só como eu produzo, como eu reciclo, como eu reinsiro aquilo, né? É pensar qual é a cadeia de valor que está envolvida, quem são os trabalhadores, eu estou remunerando de forma justa, né? São muitas outras coisas. Então, assim, eu tô pagando bem a quem eu tô contratando, eu tô tendo relações justas de trabalho, eu tô tendo um uso da terra saudável, eu tô botando agrotóxico, eu não tô, eu tô minerando pra quê? Então, assim, são muitas camadas, né? Mas eu não acho que a economia circular resolve tudo, porque a gente tem que falar da economia circular junto com uma mudança do padrão de consumo mundial. A gente não vai ter como sustentar o padrão de consumo mundial com nenhum tipo de modelo de produção que a gente conhece hoje. Então, a gente vai ter que mudar a lógica mesmo, sabe? Para uma lógica regenerativa. Então, a gente vai ter que caminhar para uma economia regenerativa. Uhum, muito legal. E é muito bom a gente estar falando sobre isso, porque é isso também da gente reforçar que não é só uma preocupação individual, né? A gente pode fazer as nossas medidas individuais, mas a gente pode e deve equilibrar essa responsabilidade com as empresas, com os governos que têm, enfim, uma importância muito grande, né, nesse papel da sustentabilidade. Agora, falando desse âmbito pessoal, você estava comentando, né, da arte no início, depois de 10 anos comunicando sobre sustentabilidade, eu acho que você já entendeu muito do que funciona ou não funciona para atingir as pessoas sobre esse assunto, né? Eu queria ouvir um pouco de você, assim, o que você acha que funciona na hora, você comentou, né, que no início era muito essa informação dura, difícil, né, complicada. Eu acho também que a gente já percebeu um pouco que se a gente é 100% alarmista e negativo, nem sempre as pessoas, acho que a maioria pensa, já não tenho o que fazer, né, não vou fazer nada. Então eu queria ouvir de você um pouco, assim, sobre a importância de conscientizar e falar sobre isso também de uma forma que seja efetiva, sabe, que toque as pessoas. Então, justamente por isso que eu acho que a arte entra na minha vida, porque eu sinto que, assim, tudo isso que eu falei até agora é verdade, gente. É dado científico, é pesquisa, eu não inventei nada. E o prognóstico não é muito positivo. Só que se você só traz esse aspecto, as pessoas acham que não tem o que fazer. E quando elas acham que não tem o que fazer, elas paralisam. E aí elas falam assim, cara, já é o que o Ricardo estava falando, né? Assim, pô, mas será que vale a pena? Será que faz sentido? Será que ajuda alguma coisa eu deixar de usar o copinho descartável se eu compro uma calça jeans que usa tantos 1000 litros? Vale, porque cada resíduo evitado conta. A gente tem que pensar que, assim, o macro é composto por muitos micros, um coletivo é composto por muitos indivíduos. Então, cada ação conta, cada gesto conta. Principalmente porque quando a gente faz um gesto, a gente muda a nossa lente para ver o mundo. Mas o que eu sinto que é mais poderoso é a gente contar histórias inspiradoras. É a gente mostrar quem está fazendo, como fazer. E numa perspectiva positiva, porque o medo move o mundo. A gente vai no clique, né, da notícia ruim. Se a gente assiste um jornal, ele é principalmente notícias ruins e no final notícias boas. Será que não está acontecendo nada bom? Será que não existe nada bom? Existe muita coisa boa, existe muita gente interessante, existe muita gente que não tem visibilidade, existe muita história que não foi contada, existe muita história que não tem capacidade de chegar à mídia por muitos motivos, assim. Então, o que eu penso é que a gente precisa mesclar um pouco, sabe? E trazer para esse lugar de que ainda dá tempo. Não tá perdido. Eu acho que é a Sônia Bride, que tá agora com uma série no Fantástico, falando sobre isso, assim, né? Que não adianta só a gente falar coisas ruins, coisas difíceis e alarmantes, porque tem um outro lugar que não é o do alarmismo, que é o do convite. Um convite é uma nova forma. O futuro não tá dado. Eu lancei agora um podcast, uma segunda temporada de um podcast. A primeira eu fiz até com o Carvalhal, que chama Copo Meio Cheio. Tá no Spotify, tá no YouTube. E eu trago os arcanos do tarô para contar essa história de possibilidades, assim, porque os arcanos do tarô, eles trazem uma simbologia muito poderosa, né? Eu estudo tarô há muitos anos. E eu falo isso, assim, o copo sempre teve meio cheio, talvez a gente que não tivesse conseguido ver. A gente tá num momento planetário que não tá perdido. A gente consegue recriar tudo. E tudo que a gente vive aqui, gente, hoje, foi criado pela civilização humana.
essa forma de viver, né? A natureza, as plantas, os animais não foram criados por nós. Mas essa forma de viver, o tipo de forma de casa, de trabalho, de transporte, de comida, de tudo, roupa, a gente que criou. A gente criou um modelo mental. A gente pode recriar, a gente pode reimaginar, a gente pode inovar. Só que para isso a gente tem que desejar. A gente tem que voltar a sonhar. Porque se a gente não sonhar com novas formas possíveis de viver, a gente vai viver um mundo consertado ou a gente vai viver um sonho de tomadores de decisão que não necessariamente são os melhores sonhos possíveis. Eu, por exemplo, não desejo viver em Marte como Elon Musk prega. Inclusive, eu acho isso um grande desserviço, falar sobre a vida em Marte quando a gente ainda tem um planeta para regenerar tão grande. Então, assim, que histórias a gente quer contar? Eu acredito muito no poder da narrativa. E a linguagem da arte, porque ela não é sobre o racional, ela vai direto no coração. E a gente só se transforma quando a gente se implica daquilo, quando a gente se emociona com aquilo. Se a gente não se emocionar, a gente não se transforma. E a gente não transforma o mundo, a gente transforma a gente, e a nossa transformação cria impacto no mundo. Muito bom. Agora, a gente tá falando disso de tocar outra pessoa, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas até se sentem tocadas, mas às vezes não sabem por onde começar, sabe? Ficam um pouco perdidas na hora de tomar uma ação de fato, né? Então, eu queria saber de você qual seria um primeiro passo, um segundo passo, simples e possível para quem tá vendo e quer ter hábitos mais sustentáveis no dia a dia. Além do copinho, eu acho que a compostagem é uma coisa muito legal de fazer, dá pra fazer em qualquer ambiente pequeno. Mas eu moro num apartamento pequeno, dá pra fazer. Mas eu moro numa casa, dá pra fazer. Né? E também é isso, não depende do prefeito, não depende da coleta seletiva, não depende de Deus, não depende do seu chefe, não depende de ninguém. Eu gosto de coisas que não dependam de ninguém, porque a gente acaba terceirizando muito, né? Mas a minha rua não tem coleta seletiva. Mas então como é que eu posso fazer pra driblar essas faltas todas, né? E eu acho que é escolher uma coisa pra dizer não. Porque tem gente que vai ter mais facilidade, sei lá, de começar pelo copinho. Tem gente que vai ter mais facilidade de começar substituindo o absorvente. Tem gente que vai ter mais facilidade substituindo o shampoo por um shampoo em barra. Eu acho que começa por aquilo que faz sentido pra você. Porque aí você conecta com o coração, sabe? E aquilo que é possível sustentar. É que nem a pessoa nunca malhou, aí ela fala assim, agora eu vou malhar todos os dias. É muito difícil você sustentar uma mudança do 0 pro 100, né? Então, assim, eu não ia nem um dia, mas agora que eu vou começar, eu vou todo dia. É mais fácil você falar, cara, eu vou começar 2 vezes por semana, depois eu vou mais, depois eu vou 3, depois eu vou 4. Quando eu estiver indo 4, eu vou 5. Quando eu tiver 5, eu vou 6. Então, começa por uma coisa e mantém. Porque aí você vai ter constância, aquilo vai virar uma rotina, não vai mais exigir uma grande energia mental para fazer aquilo, né? Seu cérebro vai se acostumar, vai criar um caminho neural e vai funcionar. E aí depois você vai adicionando outros passos, assim, né? Mas escolher um não pra dizer é muito importante, um não pra um resíduo, né? Então, assim, eu vou andar sempre com a minha bag na bolsa. Ela fica ali. Cheguei em casa, tira as coisas e bota de novo. E aí você consegue sustentar. Depois você muda, né? Vai pra uma outra coisa. Não é sobre o perfeito, é sobre você ter consistência. Fê, você consegue nos dar um panorama global, assim, exemplos muito inspiradores e muito que adiantam o futuro de coisas que já estão acontecendo no mundo que, quem sabe, possa inspirar a gente, nossos ouvintes, nossos leitores, tanto na vida física, no dia a dia das pessoas, como em empresas? Olha, eu acho que a gente tem muitas coisas acontecendo no ramo dos materiais. Tem muitas substituições já sendo feitas, assim. A gente tem uma pesquisa muito avançada de biomateriais, né, de materiais feitos a partir de plantas. Então, não só a celulose, né, do papel, mas tecidos feitos de alga, tecidos feitos de casca de abacaxi, coisas nesse sentido, que eu acho que a gente vai migrar desses resíduos plásticos e químicos para coisas naturais. A gente tem um avanço muito grande na produção, no pensamento da produção de alimentos sem agrotóxico, né, com biofertilizantes sendo criados por empresas. Então, nesse ramo da bioeconomia, a gente tem muita coisa acontecendo e a gente tem o Brasil como uma possibilidade de ser o líder nisso no mundo, porque a gente tem a maior biodiversidade do planeta, né, e a gente já tem isso. A gente está vendo esses testes e essas novas formas sendo feitas escalarem, né? A gente tem também um movimento de resgate dos coletivos muito grande, então novas formas de fazer. A gente está falando de ecovilas, que são vilas intencionais de mudança, a gente está falando de cooperativas, a gente está falando de comunidades organizadas para fazer diferente. Isso emergiu muito forte também na pandemia, a gente via pais dividindo o cuidado com as crianças, vizinhos ali, resgatando uma coisa muito ancestral.
A gente tem esse protagonismo dos povos ancestrais no mundo também, sentando hoje em cadeiras para discutir e fazendo uma junção com a ciência. Então, a gente está estudando sabedorias ancestrais que eles já sabiam há muito tempo e agora a gente está falando, nossa, que legal, agora a gente consegue provar o que os pajés falavam, o que os anciãos falavam, o que os ribeirinhos, os quilombolas, né, que tem muito essa conexão com a vida, com a terra. Então, eu sinto que esse futuro desejável, ele está vindo muito dessa junção do ancestral com o atual, né, digamos assim. E tem muitos casos inspiradores, assim, né? A gente tem, por exemplo, o Rio Sena, que voltou a ser balneável depois de muito tempo. A própria Praia do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, né, que ficou muito tempo poluída. Baía de Guanabara, e agora já dá para tomar banho. Como? Não é milagre, gente, é saneamento básico, que o nome já diz básico, deveria ser básico para todas as pessoas. Mas quando a gente tem cidadãos mais engajados, a gente pressiona políticos a fazerem essas mudanças, né, e a exigirem que, por exemplo, o básico seja básico para todo mundo, seja universal. A gente já chegou lá? Não, a gente não chegou, mas a gente está caminhando. A própria COP no Brasil, né, a primeira COP na América Latina, a primeira COP na Amazônia, né, no estado de floresta, a gente está falando tanto da importância da floresta, a gente espera que traga também luz para tantas inovações que a gente pode fazer aqui. Essas coisas eu sinto que já estão acontecendo, né? E eu acho que tem uma coisa do micro muito forte. Então, por exemplo, eu conheci, quando eu estava rodando Mares Limpos, eu fui defensora da campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente no Brasil 4 anos. E eu conheci o trabalho do Diego Saldanha, que hoje é um influenciador, um comunicador socioambiental. Na época ele era um vendedor de fruta no Sinal, na Grande Curitiba ali. E ele montou uma barreira para recolher o resíduo atrás da casa dele, uma ecobarreira. Ele botou uns galões vazios, assim, com uma rede, e começou a recolher o resíduo, porque quando ele era pequeno ele nadava naquele rio, ele foi crescendo, o rio ficou imundo. O esgoto ele não conseguia tirar, mas o lixo sólido ele conseguia tirar. Ele já tirou mais de 1 tonelada atrás da casa dele. Então, assim, ele não é rico, ele não é filho de ninguém importante, ele não tem acesso a nenhum privilégio. E ele fez, porque ele estava tão incomodado com aquilo, que ele foi lá e fez. Hoje ele recebe crianças, ele participa de programas, ele é um influenciador incrível, assim, gente, sigam ele. É a Ecobarreira Diego Saldanha. Uma pessoa incrível, que se tocou, o coração dele se tocou e foi tocado e ele se mobilizou. Assim como o Diego, tem muitas histórias, assim, né? No livro também trago muitas histórias. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma história de uma iniciativa para a redução da emissão de carbono que descobriu que quando você usa a borra de café para plantar cogumelo, para cultivar cogumelo, né? O cogumelo cresce muito mais rápido, quase o dobro da velocidade, e você tira daquela borra de café o que é prejudicial para alimentar animais. A gente tem que lembrar, gente, que o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, né? E a gente usa 1% dela, porque 99% vira aquela borra, aquele bagaço, aquele pó usado que muitas vezes vai para o lixo. Então, na África, eles começaram a fazer essa iniciativa para poder tirar mulheres da situação de vulnerabilidade e dar renda para essas mulheres, né? Autonomia financeira para essas mulheres. Então, esse projeto começou dos cogumelos, eu conto também dele no livro, porque eu acho ele muito inspirador. E aí, foi isso, assim, como reduzir a emissão de carbono, porque isso não vira um rejeito, né? Não vai para um aterro sanitário ou não vai virar um lixo. Então você aproveita aquela borra de café para cultivar cogumelo e aí depois esse projeto evoluiu para outros resíduos, né? De palha, de outras coisas de agricultura para esse cultivo. Então, são iniciativas assim que são muito interessantes e que já estão acontecendo, né? O próprio avanço da economia circular no mundo. Tem hubs de economia circular, a Holanda é um grande hub de economia circular. A gente tem a Ellen MacArthur Foundation falando sobre isso, levando isso para o mundo. Enfim, tem muitas iniciativas. Muito legal, Fer, muito legal você falar disso e também falar disso de como a gente pode influenciar em políticas públicas, né? Você citou algumas, eu lembrei do caso dos canudos de plástico aqui em São Paulo e no Rio, que virou uma lei municipal, né? Então, de também a gente pressionar, né? Para que as coisas sejam melhores e façam mais sentido, né? Com o que a gente deseja. Essa lei do canudo, eu posso te contar a história porque ela foi aprovada por causa do Menos um Lixo. Porque quando essa lei já tinha passado todas as instâncias, né, municipais, só faltava o prefeito sancionar aqui no Rio. E aí existe uma plataforma chamada Nossas, conduzida pela Lê Ourofino, que também tem uma iniciativa muito legal, que é a Amazônia de Pé. Então, se você está ouvindo e quer se engajar pela Amazônia, ajuda a recolher assinaturas, entra lá, é um projeto voluntário gigante do Brasil inteiro, o Menos um Lixo apoia, participa, a gente já coletou milhares de assinaturas. Mas voltando à lei do canudo, essa lei estava pronta para ser aprovada, só faltava sancionar. Como é que você faz para sancionar uma lei? Pressiona o poder público. Então, o Nossas entrou em contato com o Menos um Lixo e falou, cara, vamos fazer uma campanha grande para coletar assinaturas?
porque a gente tinha lançado um pouquinho antes uma campanha feita por celebridades chamada Pare de Chupar. A gente criou um vídeo que a gente entrou em contato com uma ONG gringa, Lonely Whale, que tinha feito esse Stop Sucking, essa campanha nos Estados Unidos. E aí a gente criou aqui o Pare de Chupar, uma versão engraçada para trazer humor, para falar sobre, gente, para de usar canudo. E aí o Pare de Chupar viralizou, né? Como vocês podem imaginar, um vídeo com esse tema e tal. E aí o Nossas Viu entrou em contato com a gente e a gente conseguiu juntar as assinaturas. Aí a gente levou para o prefeito, né? Levaram para o prefeito. A lei foi sancionada. E hoje quase todos os estados do Brasil têm leis similares. O Menos um Lixo foi convidado para criar o decreto e a implementação do decreto de Noronha, que é o Noronha Plástico Zero, que bane, além dos canudos, copinhos, talheres, sacolinha, tudo que termina com inho e é de plástico e é descartável de uso único foi banido. E foi uma experiência muito interessante, assim, participar da criação dessa política pública numa ilha, trazendo investimento das empresas para não usar o recurso público, engajando a sociedade. A gente criou um centro de cultura para os locais da ilha, né? Porque Noronha é uma ilha turística, então as pessoas que moram lá têm muito pouca coisa delas, assim, né? Então, assim, isso aconteceu pelo engajamento da sociedade civil. E aí, a sociedade civil engajada pode fazer muito mais do que o que a gente imagina. Uhum. E aí, para finalizar o nosso papo, Fê, que nosso tempo tá terminando aqui, queria falar sobre outra ponta, né? A gente comentou dessas pessoas que agora, quem sabe, tenham vontade de ter mais atos sustentáveis, né? Mas quando você começa, de fato, a ter esses atos sustentáveis, né? Como você que tá há 10 anos falando sobre isso, e às vezes eu acho que é isso, a gente se frustra um pouco, né? Você falou dos noticiários, por exemplo. Como não se sentir sobrecarregado ou desanimado nesse processo? Comunidade. Você tem que achar seus pares. Isso é muito potente. Se você não tem quem te dê a mão, você cai. Então, por isso que é tão importante, o ninguém solta a mão de ninguém, ele vai para muito além, né? Só dessa frase. Ela é a grande frase. A gente precisa resgatar o poder do coletivo. E o coletivo, esse grupo, você ter os pares, assim, é muito importante. Isso é o que eu mais ouço no Menos um Lixo. Assim, poxa, eu comecei na minha casa, ninguém dá valor ao que eu faço. Poxa, eu comecei e tô frustrada porque eu não consigo avançar. Mas se você tem uma rede de apoio, se você tem gente que pensa como você, que tá ali também preocupado com o que você não se sente sozinho ou sozinha ou louco ou louca, né? E é muito importante você ter essa comunidade. É isso que vai te dar força para seguir. Então, se você tem uma rede que não valoriza aquilo que você valoriza, cara, procure uma rede que valoriza aquilo que você valoriza. Hoje é mais fácil de achar, porque tem rede social, então você busca por tags, por eventos, vai em eventos que falam sobre aquilo que você se interessa, né? Na agenda ambiental, vai em eventos. Você vai conhecer muita gente, faça cursos sobre isso, presenciais de preferência. Saia do telefone nesse momento, vá olhar um olho no olho, porque essa criação de rede, de grupo, é aquilo que vai sustentar a gente nos momentos mais desafiadores. Sejam eles do consumo, das escolhas, da mudança de forma de ver o mundo ou outros. Então, eu acho que é isso, é o grupo, é o poder do grupo. Muito legal. Para encerrar aqui do meu lado, eu queria entender um pouquinho mais desse teu projeto artístico. Qual a relação, de fato, com Menos um Lixo, sustentabilidade, reaproveitamento de material e o produto final artístico que você entrega? Você consegue nos explicar? Consigo. O meu trabalho artístico, ele está muito relacionado em criar a partir do coletivo, que é uma inteligência que a gente vai precisar cultivar, porque eu acredito que as soluções para a resolução de todas as crises que a gente vive, elas vão vir do coletivo, do diálogo e do coletivo. Então, esse trabalho ele começou com uma performance numa palestra, que foi uma palestra que eu dei chamada O Poder do Feminino para Mudar o Mundo, e aí eu confeccionei um objeto de crochê que eu chamei de vulva cósmica, que é esse grande portal do feminino para nascer o novo. O meu livro termina com essa reflexão sobre o poder do feminino para a regeneração, né? Eu canalizei com uma amiga a cosmovisão do feminino para a regeneração, uma nova visão de mundo, para a gente pensar a partir dela em novas formas de viver em sociedade. Então, a minha pesquisa, no final das contas, ela é sobre novas formas de viver em sociedade, já que essas que a gente conhece não são exatamente sustentáveis. E quando eu levo isso para a arte, eu proponho encontros, eu tenho uma parte do trabalho que é coletivo e uma parte que é individual. Na parte individual, eu me relaciono com materiais que já tiveram vida, assim, honrando as pessoas que vieram antes de mim. Então eu coleto crochês, inclusive quem estiver ouvindo tiver um crochê em casa ou um tricô e quiser me doar, eu aceito porque esse trabalho é colaborativo. Entra no meu Instagram, escreve para mim, @fecortez.
E eu coleto crochês, compro crochês, recebo crochês. E a partir dessas peças de crochê, eu me reúno com pessoas para a gente falar de sonhos e de intenção para uma nova forma de viver aqui. E aí a gente conecta esses crochês num grande patchwork, numa grande manta, para criar essa simbologia desse novo, né? Isso é uma parte do meu trabalho. A outra parte são peças que eu trabalho cerâmica, que eu trabalho contas, que eu trabalho fotografia bordada, que é uma outra parte que eu faço de outra materialidade para significar também o que eu quero trazer nessa poética de materiais que eu me relaciono muito, né? O barro, que é da onde a gente veio, a cerâmica, que é uma forma de expressão que eu pratico há muitos anos, e o crochê e o tricô, que eu herdei das minhas avós. E eu fiz faculdade de moda, então eu tenho toda essa relação. E também, o que eu descobri foi que colocar as pessoas para estarem presentes fazendo arte é muito curativo para todos, né? Então, no ano passado, eu fiz meu primeiro projeto desse, que foi uma oficina de bordado em fotografia, para amigas fazerem o seu próprio presente de Natal. Porque assim, gente, se a gente não se vê capaz de fazer nada com as mãos, de criar nada com as mãos, o nosso cérebro não se vê capaz de criar novas formas de viver em sociedade. A gente precisa conseguir o micro para a gente se ver capaz de fazer o macro. A gente precisa conseguir fazer o pequeno para a gente se ver capaz de fazer o grande. Se eu não faço nada, eu não vou fazer nada de transformação no mundo. E aí eu vou sempre viver um mundo que alguém pensou para mim, que alguém trouxe para mim, que não necessariamente é o mundo que eu quero viver. Então, o trabalho ele surge muito a partir disso, assim, da gente resgatar os sonhos, o poder do coletivo, né? Quando eu fiz essa vulva cósmica de crochê, eu passei ela no final da palestra para toda a plateia escrever em papeizinhos seus desejos para Gaia, para o planeta Terra. E aí cada um foi depositando nesse objeto os seus sonhos. Então é um objeto que está cheio de sonhos. Fica aqui no meu ateliê e está cheio de sonhos, né? Fiz até um reel sobre isso lá no Instagram, mas ele está cheio de sonhos. Então é isso. Quais são os nossos sonhos? Porque metafisicamente a gente precisa voltar a sonhar. Então o trabalho tem muitas camadas, desde eu oferecer oficinas de manualidade para que a gente resgate esse poder do fazer à mão, para a gente poder criar o maior, o macro, se sentir capaz disso, para a gente praticar a presença, para a gente praticar o estar em roda novamente, a conversa, a escuta e a arte. A gente colocar para fora aquilo que está dentro, assim. Então eu acho que dialoga com tudo isso e com esse objetivo sempre, essa pesquisa sempre, né? Dessas novas formas de viver em sociedade a partir de uma visão feminina do mundo. E quando eu falo feminina, gente, não é de mulheres, tá? Eu tô falando das polaridades internas, que a gente pode chamar de yin e yang. Todo mundo tem, independente do gênero com o qual você se identifica, né? Tá para muito além disso. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada, Ricardo, pelo papo. Foi ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer falar disso. A todo mundo que ouviu a gente, pratiquem as suas manualidades, tenham hobbies que sejam longe das telas, vão botar o pé no chão, a mão na terra, a mão no crochê, no tricô, no bordado, na pintura, em qualquer forma de arte, porque a gente está precisando disso, desses refúgios, desses espaços, sabe? E comece com alguma coisa para dizer não hoje. Obrigada a você que está aí do outro lado ouvindo esse episódio e a Suzano por apoiar essa conversa. Se você curtiu o papo, já segue o The Summer Hunter Vozes na sua plataforma de áudio preferida para não perder nada que rolar por aqui. Aproveite e avalie o podcast com 5 estrelas. Lembrando que a 8ª edição da revista impressa do The Summer Hunter já está em pré-venda. São 140 páginas de conteúdo ainda mais solar, com um projeto gráfico totalmente renovado. O link para garantir a sua está aqui na descrição. Até a próxima!